Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria que novamente estamos aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor, termos esse tempo de devocional. E nós temos orientado você que a expectativa do nosso coração é que você faça uso desse momento, desse tempo, da melhor maneira possível. E o tema para essa noite é a importância, bem como a urgência da oração. Sim, nós já estamos tratando desse tema há um bom tempo, mas a oração é urgente nesses momentos que estamos vivendo. Eu quero ler com você um texto contido em 1 João, capítulo 5, do versículo 14 ao 15. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo aí na sua casa, você pode fazer, mas a leitura eu farei nesse momento. 1 João, capítulo 5, o versículo é o 14 e o 15, e o apóstolo João nos diz o seguinte: "E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já temos alcançado o que temos pedido." Meus irmãos, domingo após domingo, estamos refletindo na oração modelo, a oração de Jesus contida lá em Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13, enquanto Jesus está ali ensinando os seus discípulos como orar da maneira adequada. E tem sido um tempo precioso, um tempo onde temos aprendido que a oração é uma relação de intimidade de um filho com o seu pai. Sim, um filho com o Pai Celestial. Também destaca-se a importância maiúscula da oração no nosso viver diário. Contudo, o mais belo é que na própria oração modelo temos implícito a importância da palavra de Deus. Certa vez, a A.W. Pink, que foi um dos grandes escritores do século passado, ele foi perguntado por alguém o seguinte: a pessoa perguntou para ele, o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? E ele respondeu: o que seria mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Também nesse mesmo sentido, Jonathan Edwards escreveu o seguinte: o pregador precisa ter luz na mente e fogo no seu coração. Ou seja, a sua mente deve estar encharcada com a palavra de Deus e o seu coração cheio de intimidade com o Senhor através da oração. Assim, fica evidente que a oração e a meditação na palavra do Senhor são indispensáveis para o crescimento cristão. Porém, ao rever os princípios sobre oração e, em especial, sobre a vida de oração de Jesus e dos seus discípulos, fica claro que o maior interesse de Jesus era ensinar os seus discípulos a terem uma vida de intimidade com Deus através da oração. Não vemos, por exemplo, Jesus ensinando os seus discípulos sobre técnicas de homilética, oratória, exegese, hermenêutica, ou mesmo ensinando os seus discípulos como eles deveriam pregar. Jesus sabia que para alguém abrir a boca para falar aos homens, precisaria primeiro aprender a falar com Deus e ouvi-lo com clareza. Por isso, ele investiu tanto tempo em oração e cobrou os seus discípulos várias vezes para fazerem o mesmo. Tenho lido alguns livros sobre oração, dentre eles alguns de Edward Bundes, que são verdadeiras pepitas de diamante. Vale a pena ler. Tem uma coleçãozinha de 4 livros de bolso, de mais ou menos 150 páginas. Você lê aí em 2, 3 dias, você lê todos os quatro livros. Mas esse escritor, ele tem alguns conceitos sobre oração bem interessantes. Uma das coisas que ele diz é que valeria a pena ter uma escola que ensinasse os pregadores a orar da maneira como Deus considera a oração. Seria mais benéfica para a verdadeira piedade, adoração e pregação do que todas as outras escolas de teologia. Naturalmente, ele não está preterindo as escolas teológicas e nem tampouco esvaziando a necessidade de uma boa formação. Aliás, ele mesmo tinha uma boa formação. O que ele quer dizer aqui é que precisamos dedicar tempo e atenção a essa matéria. Enfim, uma matéria tão negligenciada entre nós e também entre os próprios pregadores. Dentre tantos livros do Charles Haddon Spurgeon, que é um grande pregador, ou foi um grande pregador do século passado, um que ele deixou escrito chama-se As Grandes Orações da Bíblia. Ali, ele sublinha princípios profundos sobre oração. Mas uma frase de Spurgeon que chama a atenção, conectada com essa de A.W. Bundes, é que ele dizia, prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar.
Essa frase me fez lembrar de um famoso filme chamado 300, que retrata a resistência espartana frente à marcha célere dos persas no afã de dominar o mundo. A cena em questão é aquela que Leônidas, o rei de Esparta, encontra um outro exército muito mais numeroso que queria se aliar ao exército espartano para lutar contra os persas. Mas ao visualizar o número de soldados espartanos, que eram apenas 300, o líder desse exército faz a seguinte pergunta: mas você deseja subir para a batalha apenas com esses homens? Então Leônidas começa a interpelar os guerreiros do exército do outro exército, perguntando: qual é a sua profissão? E aí o primeiro disse: ceramista. E qual é a sua profissão para o segundo? O segundo, escultor. E o terceiro, ferreiro. Quando Leônidas se volta para o seu exército e pergunta aos seus homens qual era a sua profissão, todos num brado mostraram que eram guerreiros. Parece que é isso que tanto Bundes quanto Spurgeon estavam dizendo que estavam querendo dizer quanto à questão de um grande exército. Porque não vale nada ter um grande exército de homens versados na pregação se antes eles não forem guerreiros na oração. Mas essa máxima, meus irmãos, não é apenas para os pregadores, se estende para cada cristão. Imagine, se efetivamente fôssemos esse exército de homens e mulheres que se dedicam verdadeiramente à oração, certamente o inferno tremeria. Infelizmente, alguns cristãos tratam a oração como mais um adereço na vida cristã, um apêndice de só menos importância, mas não foi assim com Jesus. O nosso maior modelo de oração tratava a oração de uma outra maneira, porque na vida dele, ele deixava claro que precisava sempre ter um tempo de comunhão e de oração com o Pai Celestial. Aliás, nós temos alguns exemplos registrados, por exemplo, em Mateus, no Evangelho de Mateus, fica registrado pelo menos 9 vezes que Jesus se retirou para a oração. No Evangelho de Marcos, 8 vezes. Lucas registrou 13 vezes. João, 5 vezes. É claro que ele se retirou para orar muito mais do que as 35 vezes registradas nos evangelhos. Mas o importante aqui é ver que como ele tinha na oração a sua prioridade de vida. Amados, o nosso relacionamento com Deus através da oração deve ser tão íntimo e aberto ao ponto de podermos sentir a presença real dele em nosso meio, assim como sentimos as pessoas ao nosso redor. Conta-se que Spurgeon, ao mesmo tempo que estava conversando com alguém, iniciava um tempo de oração sem aviso prévio. Ele simplesmente falava com o Pai de coração aberto em qualquer momento. Tal era a realidade de Deus na vida desse grande pregador. Amados, precisamos sim desfrutar mais da presença íntima de Deus através da oração. Precisamos abrir nossos corações a Ele todos os dias, em qualquer momento, desnudando a nossa alma e confessando as nossas necessidades. Aliás, Pink, novamente, o escritor do século passado, ele disse assertivamente que nós não devemos nos apresentar a Deus em oração como se estivéssemos com uma lista de supermercados nas mãos. Porque o propósito da oração, diz ele, não é fornecer a Deus o conhecimento das coisas que precisamos, mas confessar-lhe o nosso sentimento de necessidade. Sim, devemos orar e descansar no Senhor, descansar nele, crendo que o nosso limite é até a oração. Dali em diante é trabalho de Deus. Gosto muito também da famosa frase de Hudson Taylor, que disse: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus é quem trabalha. Quando oramos, meus irmãos, estamos declarando nossa total e irrestrita dependência de Deus e, ao mesmo tempo, manifestando o nosso desejo ardente e premente de manter comunhão com o Pai Celestial. Veja o que Thomas Salvage disse quando ele estava no momento exercendo o seu chamado missionário lá na África. Ele disse o seguinte: orar antes de fazer algo é dependência, orar depois é gratidão, orar sempre é comunhão. Irmãos, sabe de uma coisa? Em momentos de reclusão como esse que estamos vivendo, nós passamos a refletir muito sobre grandes coisas que acontecem na nossa vida. Aliás, nesses momentos, o frenesi da vida cotidiana vai passando e nós podemos observar coisas que em outros momentos nós não observamos. E aí essas coisas acabam sendo ilustrações para a vida. Por exemplo,
Eu disse no vídeo de abertura dos nossos devocionais que temos em nossas mãos a maior ferramenta, a maior arma e o maior poder do universo, que é a oração. Na ocasião eu fiz menção que se 7 bilhões de pessoas no mundo, que é aproximadamente a população mundial, fizesse uma pesquisa num site de busca como o Google ao mesmo tempo, certamente ele não suportaria e cairia o servidor. Foi exatamente o que aconteceu nos primeiros dias da nossa reclusão. O número de usuários exacerbado começou a fazer uso da internet de maneira vertiginosa e a internet não foi capaz de suportar todos os usuários ao mesmo tempo. Veja como fica evidente o poder superno de Deus, pois se todos os 7 bilhões de habitantes da Terra resolvessem orar no mesmo tempo, o nosso Deus, sim, Ele responderia e ouviria todas as nossas orações, respeitando as nossas singularidades e as nossas necessidades específicas. Ele é o nosso Deus. Ele está aqui nesse momento, aí na sua casa e ouvindo a sua oração. Esse é o Deus em quem nós cremos e Ele é capaz de atender cada um de nós. Inclusive, Ele está aguardando você nessa noite bater a porta da oração, porque Ele quer ouvir o seu coração. Meu amado, minha amada, aproveite esse rico privilégio que temos de entrar na sala do trono daquele que controla e governa o universo e falar com Ele. A oração é deveras importante e também urgente. Eu finalizo esse devocional com o texto de Mateus capítulo 7, versículo 7 a 8, que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e faça da oração um estilo de vida. Os nossos motivos de oração para essa noite são pelos caminhoneiros e as suas famílias, pelos coletores de lixo e as suas famílias. Essas pessoas são preciosas e indispensáveis nesse momento e estão colocando a sua própria vida em risco para que possam atender a população. Então, a nossa oração é para que eles sejam abençoados e cuidados pelo Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.